nós vamos dar sequência ao estudo dos clássicos da sociologia. Agora nós vamos falar sobre Max Weber. E nós vamos ver que Max Weber ele nasceu em 1864, morreu em 1920, um alemão. E a gente vê que assim como o Emile Durkheim e o Karl Marx, o Max Weber ele também pode ser estudado em diferentes situações e a partir de diversos temas, como, por exemplo, a visão de sociedade dele, a visão de como as sociedades evoluíram historicamente, como a sociedade moderna se tornou, né? Chegou a se tornar o tipo de sociedade na qual ele já estava vivendo, a questão da ciência, da racionalidade, que nós vimos também que é muito forte, assim, na defesa de Emile Durkheim, também muito forte, a partir dos estudos de Max Weber sobre o papel da sociologia, né, no contexto científico. Ele também pode ser usado a partir de religião, tem um estudo famoso, um livro famoso chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que tem que é, na verdade, uma relação entre a análise de religião e economia, e em diversas outras áreas o Weber poderia ser estudado. Mas aqui nós vamos destacar a questão da racionalidade da ciência, a gente vai entender por quê. Bom, também com relação a Max Weber, a nossa preocupação é saber como ele entende o que é uma sociedade, né? Bom, Weber ele já tem uma preocupação, ao contrário de Emile Durkheim, que é uma preocupação mais centrada na questão da ordem, numa defesa da industrialização, o Weber tenta não se posicionar muito com relação à sociedade moderna. Ele diz que a sociologia precisa estudar esta sociedade, mas não impor nada, não dizer qual é o melhor caminho que deve ser feito. Isso cabe ao homem de ação, que seriam, né, os políticos, digamos. E ao homem de ciência cabe analisar como a sociedade está, mas não dizer qual caminho que ela deve seguir. Já não é uma visão positivista, como era a visão de Emile Durkheim, influenciado diretamente por Emile Durkheim, que não uma visão positivista diria que a sociedade precisa ser entendida para que possamos agir para organizá-la. E, organizando-a, podermos controlar esta sociedade. Voltando a Weber, então ele vê que a sociedade é uma consequência do desenvolvimento das ações sociais. Para entender Weber, é preciso entender duas coisas: o que é a ação social e o papel da razão, o papel da racionalidade na nossa sociedade moderna. Bom, então a gente poderia pensar que para Weber a sociedade é uma espécie de uma teia, né? Vamos pensar uma teia de aranha, um conjunto de combinações de elementos. Podemos pensar também num conjunto de ligações, um entrelaçamento, né? A gente pode pensar numa espécie de bordado. Então, o Weber, ele percebe a sociedade como uma consequência do desenvolvimento das ações sociais. Mas o que é uma ação social? Bom, vamos ver. Ação social, diz o próprio Weber, é uma ação na qual o sentido sugerido pelo sujeito ou por um grupo de sujeitos se dirige ao comportamento de outro sujeito ou de outros sujeitos e se orienta nela no que diz respeito ao seu desenvolvimento. Resumindo, a ação social, ou seja, não é uma ação individual, é uma ação que pode ser cometida por um indivíduo ou por um grupo, mas por que ela é social? Porque um indivíduo ou um grupo age a partir da conduta de outro. Isso já mostra a ligação entre as pessoas e os grupos dentro de uma sociedade. Então, só existe também sociedade, na visão de Weber, porque existe entrelaçamento, porque existem ligações entre as pessoas. Lembrem que Emile Durkheim também dizia que só existe uma sociedade porque existem vínculos sociais. Mas para ele, os vínculos se tornaram tão fortes, que a sociedade parece ser algo até quase independente dos indivíduos. Weber não, Weber ele se preocupa com a microsociologia. Ele já tenta perceber
que existem realmente indivíduos na sociedade, quais são as motivações que fazem esses indivíduos agirem. Então, a sociedade começa como? Começa quando um indivíduo age com relação ao outro. Por isso é social, porque alguém age levando em conta outro. Então, aqui eu vou ter um exemplo de A agindo em direção a B. Vamos dar um exemplo. Eu comecei aqui com esse vídeo, já cumprimentando vocês. Olá, como vocês estão? Quando eu faço esse cumprimento, eu estou agindo orientado pela conduta de vocês, no sentido de esperar que vocês também me respondam. Então, eu estou agindo levando em conta a existência do outro, né? Levando em conta que eu me relaciono com outros dentro desse grupo, de um grupo menor, de um grupo maior dentro da sociedade. Então, a ação social é a ação de um sujeito ou um grupo de pessoas que age com relação a um outro sujeito ou um outro grupo de pessoas. Esses entrelaçamentos de ações é que vão levar à existência da sociedade. Por que existe sociedade? Porque um sujeito age com relação ao outro, o outro reage com relação a ele, eles agem com relação a outras pessoas e isso vai formando entrelaçamentos, vai formando cruzamentos e isso vai favorecendo a existência enquanto grupo. Se eu ajo levando em consideração a outro, isso quer dizer que eu estou convivendo em sociedade, isso quer dizer que eu estou formando uma sociedade, né? Quando eu estou agindo levando em conta outro. Vamos ver aqui em que isso vai se desdobrar. A ação social, ela vai desencadear as relações sociais. Então, o que é uma relação social? Já é um desdobramento, é uma consequência da ação social. A relação social ocorre quando existe uma reciprocidade por parte de dois ou mais sujeitos, cada um relacionando sua ação aos atos do outro. Por exemplo, lembra que a ação social é quando alguém age levando em conta outro? Se o outro reage levando em conta o primeiro, temos aí uma relação. Eu trouxe aqui o exemplo. Eu estou aqui apertando a mão de alguém. Eu estendo a minha mão para o outro, para que o outro aperte a minha mão. Nesse apertar a mão do outro, o outro também aperta a minha mão. Podemos, na verdade, já temos aí um exemplo de uma ação social que vai desencadeando, vai trazendo consequências de relação social. E essas relações sociais, que foi, num primeiro momento, um reagir ao aperto de mão do outro, a mão estendida do outro, fomos tendo uma consequência que foi uma relação social mais duradoura, como a amizade. Vou dar um outro exemplo. Vamos dar um exemplo como é que uma família pode se formar. Um rapaz, por exemplo, na escola, um adolescente, começa a elogiar uma colega de turma, uma amiga, alguém que conheceu por outra pessoa. E quando ele faz esse elogio e de repente um menino faz um elogio à menina, a menina reage agradecendo o elogio, ali já temos uma relação social. A partir dali, se pode começar uma conversa, se pode começar uma amizade, se pode começar um namoro, chegar até um casamento, a ter filhos, netos e aí vai. Então, uma sociedade se forma porque as pessoas vão se relacionando umas com as outras. Elas vão agindo em relação a outras, levando em conta a existência de outros. Por isso que o grupo existe, por isso que uma sociedade existe, porque a gente começa a agir sabendo que existe um outro. E a gente começa a se relacionar com esse outro. Porque eu poderia ter ações que não são sociais? Posso ter ações que não são sociais. Eu posso ter uma ação, a ação simplesmente de comer aqui é uma ação individual. Mas se eu estou comendo aqui, digamos que eu esteja lanchando e eu estou com uma pessoa ao lado, eu ofereço, pergunto se aquela pessoa quer dividir o lanche comigo. Eu já estou agindo socialmente. Já estou agindo sabendo que existe um outro, que eu estou levando em conta o outro. A sociedade é, então,
a consequência das relações sociais, que foram se tornando, formando esse tecido, essa teia, esse conjunto de relações que é a sociedade. Evidentemente que existem ações sociais que são mais rápidas. Quando eu entro numa sala de aula, cumprimento os meus alunos e meus alunos me cumprimentam, ali a gente teve um exemplo de relação social. Pode ser só um cumprimento rápido, eu posso encontrar alguém na rua e cumprimentar, bom dia, boa tarde, olá, como vai? Mas podem existir relações sociais mais duradouras, e são essas relações sociais mais duradouras que vão formando a sociedade. Elas vão formando instituições, elas vão formando comportamentos, e elas vão formando uma história das sociedades. Bom, então o Weber, ele se preocupou em entender por que os indivíduos agem, mas a preocupação dele é por que os indivíduos agem socialmente. Por que os indivíduos agem levando em conta outros? E aí ele descobriu vários motivos, e ele fez uma lista de motivos. O primeiro motivo é a razão, né? Primeiro não, um dos motivos. As pessoas agem pela razão. Como assim? Quando a pessoa age pela razão, ela avalia os meios das ações dela, ela avalia os fins e as consequências. Então, ela pensa objetivamente, ela calcula onde ela quer chegar, quais os meios que ela vai utilizar para chegar naquela finalidade. Dá um exemplo. Uma pessoa que empresta dinheiro a juros. Ela é uma pessoa que está agindo racionalmente. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas ela está calculando muito bem o quê? Que como ela vai emprestar um dinheiro a alguém e a pessoa pode demorar a devolver, ou ela pode até mesmo ter dificuldade de devolver o valor, a primeira pessoa já empresta o dinheiro com um acréscimo a mais na obrigação de ser devolvido, porque ele já está calculando possíveis prejuízos ou perdas, inclusive de ter ficado muito tempo sem um dinheiro na mão que ele podia usar porque ele emprestou àquela outra pessoa. Então, emprestar dinheiro a juros é um exemplo de uma ação racional com relação a fins. Ele também percebeu que as pessoas agem dentro da sociedade motivadas por valores. Crenças, né? Essas crenças podem ser de mais diversas formas, por questões éticas, estéticas, religiosas ou qualquer outro tipo, né? E aí ele chamou isso de ação racional com relação a valores. A pessoa, ela age, mas ela age motivada por uma crença em alguma coisa. Quando alguém doa sangue, por exemplo, essa pessoa está doando sangue, ela não está calculando tudo, né? As consequências de suas ações, os meios, os objetivos que ela quer chegar. Ela está doando sangue porque, por exemplo, ela tem um valor de ajudar o próximo, que a gente chama de altruísmo. Uma outra coisa que motiva as pessoas a agirem dentro da sociedade, agirem com relação a outro, Weber disse que são os sentimentos, ou os afetos. São as ações em que a gente age, porque a gente está agindo através de sentimentos. Um exemplo é vingança, né? Uma pessoa que quer satisfazer sua necessidade momentânea de se vingar de alguém porque lhe magoou, porque lhe traiu, né? E também ele percebeu que as pessoas agem na sociedade por conta de costumes. Então, as pessoas elas agem com relação a outras para reproduzir por causa de hábito, porque aquilo já é uma tradição dentro da sociedade. Então, vamos pensar, dar um presente no aniversário de uma pessoa. É uma tradição, é um costume na nossa sociedade, não é isso? Então, o que é importante, central, pensarmos em Weber? Weber se preocupou com a ação racional em relação a fins. Ele estava vivendo na sociedade que a sociologia se debruça, que a gente chama de sociedade moderna, aquela que vai surgir na Europa, em especial a partir do século XVII, e que vai, né, se transformar numa nova sociedade cheia de mudanças e novidades, totalmente diferente da sociedade feudal. E o Weber está aí vivendo no início do século XX, já com um desenvolvimento muito grande dessa nova sociedade, desses novos, né, tempos, os tempos modernos, e Weber teve uma preocupação, assim como os outros clássicos da sociologia tiveram sua preocupação. Qual foi a preocupação do Weber? Foi com relação à racionalidade. Essa é uma preocupação central na sua obra. Qual o papel da ciência nessa sociedade?
Qual o papel da razão na sociedade moderna? Essa é a preocupação do Weber. Podemos dizer que cada clássico da sociologia olhou para a sociedade vendo um ponto de vista mais forte. O Karl Marx olhou para a sociedade muito preocupado com a economia. O Emile Durkheim olhou para a sociedade do seu tempo muito preocupado com a ordem moral, com a organização social. E o Weber olhou para a sua sociedade muito preocupado com o papel da ciência naquela sociedade. Como nós estávamos usando a ciência? Para que a ciência estava servindo? E para isso, ele enfatizou as análises dele naquilo que era considerado as ações racionais. O que o Weber está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a sociedade moderna é um tipo de sociedade onde a ação principal é aquela considerada a racional com relação a fins. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para ser considerado moderno, o agente social, o indivíduo da sociedade moderna é aquele que calcula muito bem as consequências das suas ações, a finalidade das suas ações e pensa sobre os meios de suas ações. Então, o Weber vai dizer, mas por que é que a ciência tomou um papel tão grande, tão forte na modernidade? Ele acredita que as sociedades foram passando por um processo que ele chamou de desencantamento do mundo. Esse prefixo des significa sem, né? Ausência do encantamento do mundo. Como assim? Para ele, as sociedades foram evoluindo a um ponto de que na modernidade tudo passa a ser explicado pela ciência. Não é mais tradição, não são mais os mitos, não é mais a religião que vai explicar o mundo, mas a ciência. O que a ciência pode explicar é que vai ser tomado como verdade. Então ele diz que as sociedades passaram como que por um processo de desencantamento. Essas sociedades que se modernizaram. Ele não diz se isso é bom, ele não diz necessariamente se isso é ruim, mas para ele isso é um fato. Vejam, ele está estudando a Europa da sua época. Mas ele teve uma experiência também onde ele viajou para os Estados Unidos e pôde ver o desenvolvimento dessa racionalidade a partir do Estado, da burocracia, né, norte-americana. Então ele diz que esse processo de desencantamento do mundo, somado a um processo que tornou a vida mais racional, gerou uma consequência para a sociedade, que é a burocratização. Então, para ele, houve uma consequência que sim, seria negativa. Ele chama essa burocratização de gaiola de ferro. Nós podemos ver muitos exemplos de burocratização e como nós acabamos ficando presos a essa burocratização. Quem nunca ouviu falar de sistema como desculpa para algo que não funciona? Vou dar um exemplo. Quantas vezes você vai a um banco, enfrenta horas e horas numa fila e na hora finalmente que vai ser atendido, alguém vai e te diz, olha, não vamos poder fazer nada pelo senhor porque o sistema está fora do ar, porque estamos com problema com o sistema. O Weber já estava certo nesse ponto. Na verdade, todos de alguma forma na sua interpretação são válidos. E a gente pode usar esse exemplo e entendê-lo a partir de Weber. Quando a gente percebe que o homem moderno se aprisionou em algo que ele mesmo criou. Então, ele percebeu que a vida na modernidade se tornou muito burocrática. É uma consequência desse processo de usarmos a razão como o principal elemento de explicarmos tudo, fazermos e desenvolvermos tudo na sociedade, né? Então, tudo tem um processo, tudo tem procedimentos, tudo tem uma burocracia a ser seguida. Se não for assim, não pode ser considerado racional. Então, esse processo de eliminar do mundo as práticas mágicas, as explicações religiosas, mitológicas, somado a essa consequência de ter tornado a vida uma vida mais racional, fundamentada na ciência, fundamentada em processos, acabou levando à consequência de que, na modernidade, para Weber, o futuro seria que nós estaríamos presos numa espécie de gaiola de ferro. E a gente pode imaginar isso, né? Que nós vamos perdendo a criatividade, ou que vamos perdendo a afetividade,
que vamos perdendo talvez até mesmo as tradições, enfim, até outras motivações que ele falou que nós vamos agindo. Ele não disse se isso é certo, ele não disse se isso é errado, até porque a postura de Weber como cientista é não dizer, segundo ele, a sociologia precisa apenas analisar e não dizer necessariamente qual o caminho que nós devemos seguir no futuro. Bom, é isso que nós podemos entender como principal de Weber. Preocupação com a ação social, quando é que a gente age em relação ao outro que existe na sociedade, e uma preocupação com a racionalização na vida da sociedade moderna. Qual o papel da razão? Qual o papel da ciência na nossa sociedade? Na sociedade moderna, um papel central. Isso é o fundamental em Weber, tá bom? Então, essas foram as referências que eu usei e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!